Amém, igreja, boa noite. Nós hoje estamos fazendo aqui uma pregação bem diferente, né? É um podcast. O Senhor trouxe no meu coração numa madrugada, eu fiquei vendo tudo isso aqui, cada detalhe que está aqui, acredito que o Senhor me mostrou à noite, eu sem conseguir dormir. E nós estamos aqui hoje para falar com elas, nós vamos falar nessa noite sobre esse tema poderoso, que é a mulher cristã na atualidade. E eu quero já agradecer a Deus pela vida da professora e missionária Luciana, porque na realidade, queridos, a gente sabe que todas nós temos uma vida muito corrida, não é? E ela disse: pastora, eu até vou, mas eu soltou os farrapos. Falei, mas é toda mulher que vive em atividade, ela se dá muito, não é? Ela é um pouco mãe, um pouco esposa, um pouco funcionária, e é isso que é bonito em nós. Foi por isso que Deus nos criou, foi por isso que Deus fez o homem. Quando olhou, ele disse: falta alguma coisa. E adivinha o que faltava? Ei, faltava quem? Diga eu. Faltava eu. E nós temos essa vida corrida, né? Mas mesmo assim ela está aqui. A nossa querida também, Ângela Mello, que está conosco também nessa noite para nos prestigiar. Nós vamos falar um pouco sobre essa dinâmica da vida da mulher. E nós precisamos entender que o nosso papel é realmente de dona de casa, de esposa, de mãe. E nós precisamos nos desmembrar tantas vezes, né, queridas? Irmão, nós estamos ao vivo, então vai acontecer muita coisinha aqui, né? É o primeiro podcast de muitos. E nós vamos fazer acontecer aqui. Você vai ficar bem atenta, porque não só para a pastora Arlete, que eu que vou fazer as perguntas, mas principalmente para as respostas. Porque eu estava pensando exatamente nisso. Por que nós incomodamos tanto? Você se sente assim? Eu me sinto assim às vezes, eu incomodo demais. Eu não faço nada para as pessoas, mas eu incomodo. Eu acho que o meu brilho, só em chegar já incomoda alguém. E às vezes eu fico perguntando: meu Senhor, eu sou tão boazinha, Ângela. Eu sou tão boazinha, missionária Luciana. Mas eu incomodo, tem pessoas que se incomodam. E eu sei que eu não sou a única, você também. Assim, incomoda, de boquinha fechada você incomoda. Porque o inferno tem muita raiva de nós. Porque nós somos mulheres destemidas, é o próximo tema, né? Mulheres comprometidas, mulheres que de fato fazem toda a diferença, não é? E quando eu pensei nesse tema, mulheres rendidas, tem muitas mulheres na Bíblia, assim. Mas uma dessas mulheres que me chamou muita atenção foi a Maria, a irmã de Lázaro. E eu acho muito interessante porque, mesmo que querem calar a nossa voz, eu acho muito interessante essa frase que eu vou dizer agora, e ela não é minha, mas ela é de uma professora e terapeuta, que eu gosto muito, da Efuniak. Ela diz assim: metade do mundo é composto por mulheres. Metade do mundo é composto por mulheres. E a outra metade? Pergunte para mim. Pergunte, pastora, onde é a outra metade? Pelos filhos delas. Então não adianta o inferno, não adianta alguns homens machistas querer calar a nossa voz, silenciar a nossa voz, porque eles vão perder tempo. E dentro do círculo que eu entendo, que o Senhor me chamou desde muito criança para liderar, e eu louvo a Deus pelo meu marido, porque se ele não entendesse, eu não sei como seria, porque imagine 2 líderes dentro de uma casa. Imagine 2 pastores dentro de uma casa, gente. Mas a gente se respeita. Ele respeita o meu chamado, ele respeita o meu ministério, eu respeito o dele, eu ajudo ele e ele me ajuda. É assim que tem que ser feito. Amém? Mas talvez se ele fosse um homem que não tivesse uma visão de Deus, ele ia se sentir incomodado, missionária Luciana, com o meu brilho, com o meu destaque. E ele ia fazer como muitos fazem por aí: tenta sufocar a mulher, tenta esconder ela, tenta calar. Sim ou não? Você conhece alguém assim por aí? Eu conheço alguns. Lugar de mulher é na cozinha. Também. Eu amo cozinhar para ele. Mas o meu lugar é onde o Senhor me colocar. O seu é também? De vocês também? Então, só para você entender, não se cale. E se cale. Não empreste sua boca para o diabo. Amém?
Não empreste sua boca para falar palavras torpes, não empreste sua boca para fofocar, não empreste sua boca para maldizer, mas não se cale, porque Deus conta com você, mulher. Deus te chamou como uma coluna no teu lar. Você é uma ajudadora e não competidora. Missionária Simone disse aqui, ainda que você ganhe o dobro do seu marido, você tem que pegar o seu e o dele, se juntar e fazer um só. Amém? Então, quando eu olho para a mulher, como uma mulher de fato que nós somos, com um poder extraordinário de resiliência, de gerar, como disse missionária Simone, nosso ventre gera outro ser humano semelhante. Que coisa maravilhosa. E quem foi que deu esse poder para nós? O Criador. Então ele fez algo em nós que é só nós. E nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, porque às vezes ele se sente incomodado. Por que às vezes os homens se sentem, às vezes, ameaçados? O marido que tem uma mulher assim, as irmãs sabem da minha profissão, eu sou terapeuta e eu cuido de uma, que ela é tão empoderada que ela diminui ele sem querer. Ela está fazendo tratamento por isso, para ela deixar ele brilhar um pouco. Porque se não cuidar da gente, a gente toma um espaço mesmo. Sim ou não? Sim. Se não podar a gente vai ramificando, e daqui a pouco as ramas estão matando eles, tadinho. Eles estão tudo espremidos. Então é preciso ter sabedoria de Deus para saber fazer isso. Não, eu sou uma mulher, eu sou uma pastora, eu sou uma terapeuta, eu sou uma educadora, eu sou o que eu quiser ser, mas tudo que eu sou é para a glória do Senhor, não é para eu me exaltar, nem para diminuir meu marido e nem ninguém. Amém? Então você precisa estar dentro desse ciclo, de que você é o que Deus quer que você seja. Você desenvolve vários papéis, todas nós aqui temos vários papéis, não é? Porque o Senhor nos capacita para isso. Então nós não somos, irmãos, produtos de vitrine, que um vem, paga e leva. É isso que nós somos? Não, nós somos joia rara, somos preciosidade do Senhor. Mulher precisa se valorizar. Às vezes eu vejo coitada de mulheres que elas parecem que elas estão em promoção. Quem pagar mais leva, mas essas não são as mulheres que Deus escolheu para fazer a diferença aqui na terra. Então você precisa saber do seu papel, mas você também precisa saber honrar o seu marido. Amém? Você precisa saber que o lugar que é dele é dele. E por que eu falei, meninas? E você já pode pegar no gancho aí para depois falar se quiser. Por que eu falei que nós somos ajudadora e não competidora? Porque na maioria das vezes, quando os homens se sentem assim ameaçados, é porque eles têm uma esposa competidora e não uma ajudadora. Compete com ele o tempo todo. Nós não estamos aqui na terra para tomar o lugar do homem, irmãs. Põe isso na sua cabeça. Pastora, mas mulher pilota avião, pilota, eu acho lindo. Esse dia eu vi uma, meu Deus do céu. A mulher pilota esses caminhões de lixo, ou dirige, como você quiser. Mulher faz o que ela quer fazer, porque a mulher é capaz. Ela não é menos do que o homem, mas ela também não é mais do que o homem é. E às vezes o que incomoda eles é porque às vezes a gente quer ser tão, que a gente acha que é melhor que ele. E o que eu percebo muito é que, se não tomar cuidado, a gente acaba sufocando sim. Sabe por quê? Porque a gente, sem querer, a gente dá conta de tudo, ou não? Sim. Eu também tenho pacientes assim que eu ensino para elas. Ah, mas eu peço e eles demoram. Eu falei, eu também passei por isso, só que eu aprendi o jogo. E eu aprendi a pedir, porque eu me achava tão capaz que eu dava conta de tudo. Você não precisa dar conta de tudo, viu, Luciana? Você não precisa, viu, Ângela, dar conta de tudo. Vocês não precisam, diga eu não preciso dar conta de tudo. E eu tinha essa mania de achar que eu era muito capaz, que eu fazia tudo. E eu ainda dizia, nossa, eu fiz tudo. E eu fazia tudo, ficando cansada, exausta. Não precisa. Aprenda a pedir. Aí eu não pedia, porque se fizesse e eu não gostasse, eu queria refazer. Uma vez eu fui dar uma palestra para um casal lá em Salvador, e eu disse assim, dei uma tarefa para casa, o marido lava a louça. Aí na semana seguinte, que a gente tinha discipulado de 15 dias, um pastor virou para mim e falou assim, olha pastora, eu fiz o que você me pediu, mas acredite, ela foi lá e lavou tudo de novo. Que despeito. Que despeito, não é? Ela disse, não, é porque ele lava, fica com cheiro de peixe, não sei o que, não sei o que. Eu falei, mulher, tu perdeu a benção, tu podia lavar no outro dia quando ele fosse trabalhar, mas não fizesse isso, menina. Ela lavou tudo de novo. Então nós vamos aprender hoje, vamos lá, porque o tempo não espera. Meninas, digo de novo, sejam bem-vindas vocês, nesse podcast lindo e maravilhoso que nós vamos ter aqui. Eu vou começar com a professora.
Eu vou começar com a professora, para deixar a Ângela aí, ó, de molho. E nós temos perguntas aqui para elas, falando exatamente sobre isso. Nós vamos agora para as perguntas, porque nós vamos entrar, são perguntas pequenas e fáceis. Com base em tudo isso, missionária Luciana, Jesus nos chamou, né? Eu creio, mas com base em tudo isso, que hoje em dia é questionado o papel da mulher, principalmente da mulher no altar, eu queria saber da senhora se Jesus só chamou os homens para fazer essa missão tão poderosa. Vocês estão me ouvindo? Porque para mim toda hora está falando. Com base no ID de Jesus, era só os homens que poderiam atender esse chamado? Sim ou não? E explique por quê. Bom, boa noite novamente, a paz do Senhor. Eu creio que não. Sim. Todos fomos chamados, todos. Homens, mulheres, crianças. Quantas crianças são usadas nas mãos do Senhor? Quantas? Quantas mulheres, quantos homens são usados nas mãos do Senhor? Quem somos nós para limitar a obra de Deus? Não é verdade? A mulher, ela tem um papel muito importante na sociedade, como a pastora já falou, como esposa, como dona de casa, como mãe, como profissional. Quantas mulheres não sustentam as suas casas, não é? Levam a sua família financeiramente. E por que a mulher não estaria fazendo a obra do Senhor? E por que a mulher não estaria no altar pregando a mensagem do Senhor? Quantas mulheres pastoras, missionárias, obreiras estão à frente de uma obra, tocando a obra do Senhor? Será mesmo que o Senhor vai fazer acepção daquele que quer servir a Deus? Daquela que quer servir a Deus? E simplesmente pelo fato dela ser mulher, ela não pode servir ao Senhor? Porque ela é uma mulher? Então, sendo assim, se pensássemos dessa forma, a mulher não poderia estar no altar pregando a palavra do Senhor. E Deus usa as mulheres. E como Deus usa as mulheres. Amém. Não é verdade? Verdade? Como Deus usa na ministração. Como Deus usa na oração. Deus chamou a todos. Eu penso que essa história de que a mulher não pode estar falando da palavra do Senhor, ministrando a palavra do Senhor, é simplesmente uma ideia machista. Não é verdade? Eu concordo. Não é, pastora? Concordo também com isso? Que é uma ideia machista? É machista e ciumenta também, eu creio. Sim, só para falar se concorda. Você concorda? Sim, concordo, com certeza. Eu concordo também, irmã Luciana. O Senhor nos chamou e deixou bem claro que o céu também é nosso, não só é dos homens. Por que a mulher tem que orar, visitar, fazer coreografia, cantar, fazer peça, mas não pode subir no altar para pregar e nem pode liderar? Bem complicado isso, não é? Eu penso, uma visão machista provavelmente daquele homem que pensa que se ela estiver no altar ministrando, ela será mais do que ele, né? Ela terá uma voz maior do que ele. Não, ela tem um chamado, assim como ele tem um chamado. Eu penso que a importância está no chamado. Sim. E eu me coloco nessa situação. Eu sei qual foi o meu chamado. Há muitos anos eu fui chamada e eu tive bem claro, né, do Senhor para que Ele estava me chamando. Então, o que importa é o chamado. Deus chama cada um de nós para algo. Não importa se você é mulher ou se você é um homem, você tem o chamado do Senhor. Verdade. Eu creio que é uma visão totalmente machista. E a mulher, se fosse assim, o Senhor que sabe de todas as coisas, que usa as pessoas como Ele quer, com poder, com autoridade, então Ele, se o Senhor não quisesse esse ministério para a mulher, simplesmente as mulheres seriam envergonhadas, não é verdade? E Ele não daria o dom. Não daria o dom. Nós fomos chamados e nós recebemos os dons do Senhor, assim como os homens. Quantos pastores há sem ovelhas? Verdade. Nessa semana, pastor, eu estava orando a respeito disso, orando e pedindo para o Senhor esclarecimento. Como a senhora já falou, foi uma semana muito difícil, muito corrida. Hoje eu trabalhei muitas horas numa feira que houve lá na escola. Essas feiras deixam todo mundo meio atrapalhado, meio atordoado. Sim. E eu orei bastante e o Senhor falou comigo, no meu coração. O Senhor falou assim: filha, quantos pastores sem ovelhas? Quantos pastores que têm o seu ministério, infelizmente, enterrado?
Por quê? Por vários motivos. E quantas mulheres estão no altar brilhando? O brilho de Jesus. Sim. Porque o nosso brilho não é nosso. Nós brilhamos sim, mas é o brilho de Deus que se reflete em nós. Quando nós falamos, quando nós abrimos a nossa boca aqui, não somos nós. É o Senhor quem nos usa, com autoridade, com poder. Então, eu, sinceramente, creio que o Senhor nos chamou, nos deu autoridade e nos deu poder para estarmos à frente falando da palavra. Amém. E ministrando a palavra do Senhor e na obra missionária e para tudo quanto o Senhor precisa de nós. Amém. E missionária Luciana ainda. Por que o ministério da mulher é de vital importância para a igreja? Em primeiro lugar, porque em qualquer igreja que você visite, você vai encontrar mais mulheres. Sim. Começa por aí, né? Você olha e você vê uma quantidade de homens e vê muitas mulheres, muitas mulheres. Em segundo lugar, porque a mulher, ela tem muita sensibilidade. E quando você tem sensibilidade, você é mais sensível também à voz do Espírito. Não é verdade? A nossa sensibilidade, ela é maior para um filho, né? Quando o filho faz uma arte, apronta alguma coisa, que o pai quer lá castigar, falar mais alto, o coração da mãe já se desmancha, já fica sensível à tristeza do filho, à angústia. Então, nós somos pessoas mais sensíveis que os homens. Deus nos fez assim. Então, a nossa sensibilidade é mais aguçada para ouvir, né? Para ouvir as necessidades das pessoas, para ouvir o que Deus quer de nós. Então, nós temos, assim, mais sensibilidade e eu creio que é por conta disso. Há muito mais mulheres que homens dentro de uma igreja. E nós somos mais sensíveis também ao chamado. Quando nós somos chamadas, nós somos mais, eu penso assim, estamos mais prontas a atender o chamado do Senhor, ao id do Senhor. O homem vai, mas eu creio que ele resiste mais. Sim. Nós somos mais sensíveis para fazer a vontade do Senhor. Então, eu creio que seja por isso. Amém. A nossa querida Ângela, a gente queria saber também de você participar dessas perguntas, porque eles têm base bíblica, viu? Eles pegam versículos e eles dizem quando eles querem nos calar. Existem igrejas assim, você sabe disso. Então eles dizem que Paulo disse isso, que as mulheres precisavam estar caladas na igreja. Vou passar um pouquinho para você. Então, esse que o Paulo falou, que as mulheres sejam caladas na igreja. O que você entende por isso? Era para a gente se calar hoje, na atualidade, não falar do Evangelho de Jesus, não anunciar? Eu acredito que nem nessa atualidade, nem na época de próprio Paulo. Porque as mulheres foram muito usadas, né? Se a gente for olhar do início até o fim da Bíblia, sempre tem a imagem da mulher lá, e de fatos importantes. Sim. Então, eu creio que nós precisamos falar. Hoje, a mulher tem um grande papel dentro das igrejas, fundamental para ganhar almas. Sim. Né? A gente, como a pastora colocou e a Sara também colocou, na questão das mulheres, hoje o papel é importante, o papel é fundamental, porque o homem vai lá, prega, o pastor prega. A mulher, sim, ela é auxiliar do marido, como a senhora, uma grande líder, desenvolve o trabalho, é uma líder. Porém, o esposo está sempre à frente. Eu creio que dentro de casa não tem quem mande, quem grite, quem fale mais alto. E no altar não é diferente. Então, assim, a cada dia nós temos visto aí mulheres, né, no sentido amplo, na obra de Deus. Então, eu creio que essa palavra, essa fala do Paulo aí já está ultrapassada, vamos dizer assim, né? Sim. Eu pesquisei uma época e realmente, não é aqui. Era diferente, era um lugar, sinagoga só frequentado, mas para os homens. Sim. Então as mulheres já não iam. As mulheres não podiam falar em público. As mulheres não podiam falar com os homens, né? E elas queriam saber alguma coisa, então dizem que existia um cortinado separando, e elas queriam toda hora, não entendiam o que falaram e ia perguntar. Paulo pedia que não falasse em casa. E você fala e faz sentido, porque vai no Antigo Testamento, a gente vê, né, a própria Débora como uma juiz. Ela era esposa de Lapidote. Na Bíblia não fala em momento nenhum Lapidote fazendo alguma coisa. Fala? Não. Eu nunca li. Você já leu, missionária? E aí você falou algo também muito interessante, chamou ela de pastora, porque também esse título de pastora, eles questionam que nós não podemos ser pastoras, porque não existe pastora na Bíblia.
né? E aí eles questionam muito, tem pessoas, não pode ser pastora, não pode ser pastora. Eu penso, eu tenho meu pensamento, mas eu não quero falar sobre o meu pensamento, eu quero que você diga também para você, o que você acha dessa nomenclatura de pastora? Interfere no chamado? Não, porque não é o nome que o vai título. Não é o título que muda. Exatamente. Mas é a postura, é a palavra. Exatamente. Então, se fosse para assim, dizer na questão de pastor ou não, se a gente for voltar no passado, muitos títulos anteriores não tinham. Também. E hoje existem. Então, não é o título de pastora ou missionária que vai mudar, porque o importante é o falar. É a palavra que a gente vai estar ali para pregar e alcançar vidas, né? Eu creio que o chamado, como disse a irmã Luciana, porque eu estava, até quando eu estava estudando, fazendo isso, essas perguntas todas desse podcast, eu fiquei pensando, tem muita gente com título, mas não tem unção e nem chamado. Sim ou não? Vocês concordam, mulherada? Sim. Tem muita gente que fala assim, não, fulano é um pastor, aí você espera que ele suba aqui no altar e prega, não é? Aí ele não prega nada. Exato. Ele não tem o dom da palavra. Não é? Aí uma missionária, você for uma missionária, ela tem que orar, ela tem que falar, ela não fala. Então não é título, não é, Ângela? A primeira diferença está no chamado, porque quando Deus chama, ele se responsabiliza. Sim. Eu creio que quando ele chama, ele dá as ferramentas certas para a gente trabalhar o dom e tal. Né? E eu também penso dessa forma, eu já fui muito interrogada por isso, né? Por isso que já vieram tentar me separar bispa, eu não quero, apóstolo eu não quero, porque se pastor já é complicado, imagine bispo e apóstolo. Então deixa eu ser pastor. O importante é ser usada, né? O importante é ser, porque como meu marido falou, ele ficou 10 anos como presbítero e eu 10 anos como missionária. Tudo que a gente faz hoje, a gente já fazia. Não é isso, meu bem? E ele sempre falava. Quando vieram um dia ele a pastor, ele falou para mim, isso não interfere nada. A gente precisa entender isso, não é? Porque tem gente que quer, não me reconheceram, não me ungiram, não sei o quê. Então eu não faço a obra do Senhor. E eu pergunto para as duas, cada uma vai responder rapidinho, em milésimo de segundo. É preciso um título para fazer a obra? Não. Quantos com título e não fazem nada? Como eu mencionei, quantos pastores sem rebanho? Não é? Sim. Não importa o título, importa a vontade, o desejo de trabalhar para o Senhor, importa obedecer ao chamado, basta que nós saibamos qual é o nosso chamado. Sim. Eu creio que cada um de nós tem um chamado, nós não fomos chamados para as mesmas coisas, não é? Deus tem um propósito na vida de cada uma de nós. Não é? Ele me chamou para ministrar, eu tenho certeza do meu chamado, esse é o meu chamado, e não está relacionado, eu já falei isso aqui, com a minha profissão de professora. Sim. Aqui eu amo muito, mas não está, porque quando eu estou aqui, não é a professora que está, sim, ela sumiu, é a missionária, e eu tenho certeza desse chamado. E eu penso assim, é importante que cada uma de nós saiba, entenda o que o Senhor quer. Outros, o Senhor chama para louvar, a pessoa tem aquele dom, ela vai louvar. Outros, o Senhor chama para evangelizar. Então, é isso, é o chamado, independente do seu título. Você pode ser obreiro, diaconisa, você pode ser uma missionária, uma pastora, não importa. O que importa é você ouvir e obedecer, porque muitas vezes nós ouvimos o chamado, mas nós não obedecemos. E missionária, a gente percebe, a gente como líder, olhando assim, no âmbito, a gente chamado da pessoa, né? Então tem pastores que quando vê o chamado da irmãzinha, coloca na geladeira, né? O medo e tal, prega melhor que eu, não, canta melhor que eu, né? Aí vai lá e, não é? Poda, coloca no banco, põe na geladeira e tal. Já outros usam, porque fala, não, vai, então brilha, vai fazer. Eu sempre digo isso, a gente chama e dá uma função. Se a pessoa desempenhar bem a função, é porque ela merece uma promoção. Eu não estou me ouvindo. Ângela, mas vamos para aqui agora, ó. O trabalho feminino na igreja não apenas contribui para o crescimento da comunidade, mas também ajuda as mulheres a desenvolverem suas habilidades e talento. Você concorda ou discorda disso e por quê? Concordo plenamente. É como a gente diz, está falando desde o início. A mulher ela tem um papel fundamental a cada dia. Então, hoje, se a senhora não estivesse hoje aqui como mulher, para poder desempenhar esse trabalho, como o pastor iria alcançar as mulheres? Para falar na intimidade, para tirar os problemas, para entender. Então, a cada dia, o que a gente precisa é desenvolver o trabalho dentro da igreja e fora. Porque nós temos um papel fundamental, não só dentro da igreja, porque aqui a gente fala, alcança, mas lá fora a gente consegue também alcançar novas vidas
independente de qualquer circunstância. Sim, sim. Eu acho isso muito interessante que você falou, porque quando Deus nos chamou, eu, desde criança, meu papel foi cuidar de criança, né? Eu, na Assembleia de Deus, com 17 anos, eu já era professora de escola bíblica dominical de criança e cuidava de criança no anexo, que nem a Tatiana cuida. E aonde eu chegava, que eu via criança e que não tinha, eu já dizia, né? Eu quero essas crianças para eu cuidar. Eu já sabia que Deus estava me chamando, né? E meu marido não. Depois que Deus veio chamar meu marido, né? Eu já pregava e tal, e Deus fez isso, essa coisa linda, maravilhosa comigo. Tem pessoas que o marido continua lá sentadinho e ela se destaca. O caso da minha querida mesmo, o diácono João é super tímido, fica ali sentadinho e ela brilha. E eu acho isso muito interessante, sim, porque o papel da mulher é importante, como eu estava falando, eclesiástico, porque é muito melhor mulher cuidando de mulher do que homem cuidando de mulher. Você não acha, irmã Luciana? Sim, muito melhor. Porque... Para começo, tem as línguas, né, pastora? Por melhor intenção que seja das duas partes, é bom a prevenção. Né? Então, a mulher, ela entende a mulher. A mulher, ela se sente à vontade para se abrir com outra mulher, para contar os seus problemas, tirar as suas dúvidas, se sente mais à vontade. Né? É muito mais fácil eu... chegar diante da senhora e contar algo que eu estou vivendo e pedir um conselho, que chegar para o pastor. Eu sei que se eu chegar e pedir a ele um conselho, ele vai me ajudar. Mas a minha facilidade, eu sinto mais facilidade se eu falar com a senhora. Então, é muito importante. Muito importante. Você concorda com isso também, Angela? Esse é o papel fundamental, quando se diz da mulher estar no altar. O que seria das mulheres sem outras mulheres ali para cuidar? E se a gente for analisar... Quem foi a primeira pessoa que viu Jesus quando ressuscitou? As mulheres. Foi a mulher. Se a gente for analisar também na época de Jesus, a mulher que estava ali era uma adúltera, que era a samaritana lá, né? Sim. Ela foi uma das maiores evangelistas da época. Sim, ela está aqui no script. Que ela foi a primeira missionária, digamos assim, fora Maria, mãe de Jesus. Que ela saiu dali e ela foi ganhar almas, ela foi falar de Jesus. Então, olha aí o papel fundamental da mulher, também no passado. Se a gente for analisar, por mais que a mulher não tivesse voz, né, como hoje nós temos, para falar de Jesus, para trabalharmos, para crescermos como profissionais, na época as mulheres também tinham. Nós tivemos Esther, né, que lutou pelo povo, né, que se não fosse ela, aquele povo talvez não teria nem na história, mas ela que se colocou diante do rei para fazer o quê? Para ir lá e clamar pela vida daquelas pessoas. Todas essas mulheres estão aqui, ó, Esther, Débora, Maria. A Bíblia não fala muito de uma dessas mulheres, que eu acho assim muito fantástico, que é Jael, né? Que ela matou Cícera, o comandante do exército, que o próprio general estava com medo, né? E Débora disse, não, Deus vai dar a vitória para vocês, mas não é por você, por uma mulher. E Jael traz ele para dentro da tenda, enfia uma estaca. Olha, uma mulher pegar e matar um homem com estaca tem que ser muito corajosa, não é verdade? Tem muitas histórias lindas de mulheres, o tempo não dá para a gente falar muito, mas... Voltando só a esse assunto de mulheres pastora, para tratar a mulher, é fundamental, principalmente quando é líder de uma igreja como a nossa. Pastor Manassés, a gente tem um acordo desde muito tempo. Cuida dos homens e eu cuido das mulheres. Já para evitar esse tipo de coisa que a senhora falou, porque Satanás é sujo e oportunista. Então, a gente conhece muitas histórias de pastores que caíram, que pecaram, porque marcam um gabinete com uma mulher e ela já está indo lá com segundas intenções, tá? Ela não está indo para se aconselhar, não está nada, não. Ela já está sendo uma Jezabel, ela já está indo já com um projeto, né, para tentar derrubar aquele pastor. Então, nós temos esse cuidado. Eu cuido das irmãs e Manassés cuida dos irmãos. É claro que aqui ele atende todas, mas isso é muito importante. A gente já passou por isso também lá em Salvador, numa igreja que a gente dirigia, de uma certa irmã, quero falar com o senhor. E ele dizia, não, minha irmã, você não entende. Quem cuida de mulheres é a minha esposa. E ela ficou muito chateada, mas eu queria conversar com você. Não, você conversa com ela. Se o assunto ela não conseguir resolver, você traz para mim. Então, é questão até mesmo de vigiar, não é? Porque precisa. Às vezes eles se acham que eles são super-homem, eu dou conta, né? E de repente tem caído muito por aí.
Mas para a gente fechar, porque a gente vai comer, as meninas já podem até já trazer as coisas e colocar na mesa, eu queria deixar claro para vocês aí, falar um minutinho cada uma sobre um assunto que vocês queiram, que talvez está aí no coração de vocês. Pastora não me perguntou. Missionária Luciana, um minuto. É completar, né, o que eu já havia falado, da nossa importância, né, como mulher, como serva do Senhor, como cristã, para que a gente nunca ache que nós somos menos, né? Nunca nós mesmos nos menosprezarmos, acharmos que não podemos, que não sabemos, porque nós podemos. O Senhor, Ele nos capacitou, não é? Tanto nos capacitou que nós temos quantas atividades, né? Como a pastora já mencionou. Mãe, mulher, dona de casa, né? Esposa, serva do Senhor, obreira na casa do Senhor. Então, nós podemos. E eu tomei para mim o que a pastora falou, porque eu me sinto assim muitas vezes, querendo dar conta de tudo. Isso gera um cansaço, uma estafa, né, muito grande. Então você quer fazer tudo sozinha, resolver tudo sozinha, e nós não somos mulheres maravilhas, né? Verdade. Então é pedir ajuda, pedir socorro para o nosso esposo, para o nosso filho, para a nossa filha. Faz para mim, me ajuda aqui, eu estou precisando, eu tomo muito para mim, isso é da minha personalidade, eu quero fazer. E quando eu me vejo assim, cansada, e meu marido de vez em quando me dá umas broncas, né? Ele fala, para com isso, não é só você, deixa aí, amanhã eu faço. E eu fico muito irritada com essa história de amanhã eu faço, porque eu quero fazer naquele momento. Nós todas somos assim, né? Tem que ser já. Então, assim, que a gente saiba, né, dividir um pouco as tarefas, né? Entregar para o outro, não querer ser a super mulher, a super mãe, que muitas vezes não, a maioria das vezes gera um cansaço muito grande. E uma estratégia também de Satanás, pastora, para nos cansar. Sim. Satanás, ele quer nos cansar. Ele é oportunista. Para quando, sabe para quê? Para quando chegar a hora de você doar o seu tempo para Deus, você não ter condições mais. Verdade. Para quando você tiver que fazer um jejum, você não estar preparado para isso, de tanto cansaço. Para quando você tiver que ministrar, você não conseguir falar nada. Então, vigiem, porque Satanás, ele quer nos cansar, a tal ponto que a gente roube mesmo, né? Roubar o tempo de Deus. Vamos vigiar. Amém? Amém. Ângela, um minuto, meu bem, para encerrar. Eu vou falar também da valorização. Nós, de repente, pelo fato de termos uma sobrecarga de trabalho, marido, filho e etc, etc, às vezes muitas mulheres dentro da igreja, ela deixa de se autovalorizar como mulher, de se cuidar, de se amar. Porque antes da gente amar os nossos esposos, a gente tem que também nos amar. Verdade. Né? Porque nós somos a igreja, nós somos a casa de Cristo. Então, o que a gente tem que refletir é fazermos a diferença, sem deixar de a humildade, de entender que a gente somos auxiliadora. Como a pastora bem colocou aí inicial, é que a gente não querer tomar a frente dos nossos esposos, né? Então, para as solteiras, é dar o melhor para Jesus, cuidar das coisas de Deus e buscar a cada dia mais estar na presença dele e se firmar. Nós estamos vivendo aí realmente nos dias maus, e se a gente vacilar, realmente a gente deixa a fé e deixa as coisas de Deus. Então, se valorize. E o tempo não dá mais, a gente quer agradecer a Deus, todas vocês que estão aí sentados, abrilhantando esse encontro, a minha querida professora e missionária Luciana, nossa querida Ângela, doutora Ângela, que recebeu carinhosamente. Tinha umas 2 perguntas a mais para fazer, mas porque no início houve um atraso, e eu sou muito sistemática com o horário, tudo meu é cronometrado, se atrasa, já era, fica por final. E para não terminar tarde, a gente vai fazer tudo direitinho, mas eu quero agradecer a Deus, eu creio que ficou bem explicado, não ficou? O papel de cada uma, nós não somos competidoras, nós não queremos tomar o lugar dele. Por isso que está essa confusão aí fora, não é? Dessa ideologia maluca, porque elas querem deixar de ser mulher para ser homem. Deus nos criou mulheres, amém, irmãs? Deus nos criou mulheres, e como mulheres que nós somos, nós podemos fazer tudo que eles fazem, sem tomar o lugar dele. O problema, às vezes, é que a mulher quer tomar o lugar do homem. Não, não precisa tomar o lugar do homem. O homem no seu lugar e nós no lugar nosso. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida das nossas queridas.